Bem-vindo de volta ao canal The Musical Box. Aqui quem fala é Paulo Rico. Se inscreva no meu canal, faça parte, ative o sininho de notificações, deixe aí seu comentário, a sua opinião sobre o vídeo. Assim que possível eu vou responder a vocês. Na descrição, links de canais que eu recomendo. Tá? Dê uma passadinha lá, dê uma olhada. Vão lá, se inscrevam, que são canais excelentes, nota 10. Rolling Stones, The Rolling Stones, essa banda magnífica com mais de 60 anos de estrada, talvez a única banda existente desde aquela época, né? Rolling Stones realmente é histórico, né? Desde o começo dos anos 60 até hoje, não é para qualquer um. Né? O compacto Jump Jack Flash, o lado B, Shout of the Moon, foi lançado em 68, voltando às suas raízes Rhythm and Blues. Alguns discos anteriores eles estavam numa onda psicodélica, da qual eles não estavam se dando muito bem devido ao excesso de drogas, né? Achavam que os trabalhos dessa fase psicodélica não eram tão bons, né? E o resultado tem o Between the Bottoms, né? Também lançado no começo de 67, e mais para o fim de 1967, o Their Satanic Majesty Request, né? Este álbum sensacional, realmente psicodélico, mas é um álbum muito bom, tá? Não é um álbum ruim, não. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu particularmente gosto bastante deste álbum. E a partir desse período que o guitarrista Brian Jones começou a se perder devido aos abusos de drogas, ao excesso, né, de álcool, drogas pesadas, né? Tem um videoclipe, 2000 Years From Home, que é deste álbum. Você percebe o Brian Jones lá no estúdio totalmente olhando para o nada, os olhos totalmente alucinados, né? Muitas vezes quase fechando de tanta droga. Você vê que ele estava num mundo à parte, né? Brian Jones começou a ter problemas por causa disso, semelhante ao Syd Barrett, né, do Pink Floyd, devido aos abusos de drogas também, né? Mas é um álbum muito bom, né? Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman, Charlie Watts, Brian Jones. Disco sensacional. Tem a edição em CD também, que é muito bonita. Edição de 2002, DSD Remaster, muito bom. Ouçam, que é muito bom este álbum, tá? Então, para sair dessa onda, dessa fase da qual eles não estavam sendo favoráveis, né? Eles voltaram às suas raízes, né? Rhythm and Blues, né? Como eu falei, já começou com Jump Jack Flash, um clássico, né? Que o álbum de hoje é o Beggars Banquet, né? Já começou com Jump Jack Flash, que era para ser do álbum, mas acabou saindo em single antes do lançamento do álbum. O lado B é o Shout of the Moon, música bem legal também. Muito sucesso, single de sucesso. Entre março e julho de 68, lá na Olympic Studios, em Londres, o Rolling Stones entraram para gravar um novo álbum, né? Voltado, né, um pouco mais acústico, um pouco mais pesado. É um álbum que se tornou clássico dos Rolling Stones, Beggars Banquet.
que eu vou falar para você neste vídeo. Jimmy Miller foi o produtor do álbum e trabalhou com os Stones até o álbum Goat's Head Soup, em 73. Né? Jimmy Miller também já havia produzido a banda Traffic, Space Davis Group, entre outros. Né? O disco original saiu com esta capa. Esta é uma edição nacional dos anos 70, não é original de época. A capa original ela foi censurada pela gravadora, né? Que é a Decca, a gravadora Decca. E nos Estados Unidos era a London, né? Gravadora London. A capa original era para ser esta aqui. A foto de um banheiro todo pichado, com cenas assim, desenhos obscenos e tal, né? Eu já vou explicar para vocês. Mas a gravadora não vetou a capa e os Rolling Stones queriam que o disco fosse lançado com esta capa do banheiro pichado ali e tal. Mas não houve muito acordo e eles acabaram aceitando uma nova capa que é parecido com um convite, né? Uma capa assim branca, com os escritos. Né? Aqui, essa edição nacional, né? Essa edição provavelmente é de 76, 78, mais ou menos. Né? Veio escrito em português, não veio Beggars Banquet, veio realmente o banquete dos mendigos. Mas a capa original de época mesmo saiu assim, tá? The Rolling Stones, Beggar Banquet, tá? As abreviações ali de um convite. Né? O álbum foi lançado um pouco depois dos Beatles, o White Album, ou né, o álbum branco, né? Com a capa totalmente branca, muitos conhecem, né? Provavelmente muitos de vocês já conhecem o álbum branco. E como os Rolling Stones lançaram com esta capa aqui, a gravadora insistiu, muitos acharam que eles estavam imitando os Beatles, né? Porque a capa do álbum branco é toda lisa, não tem desenho, não tem nada. E aqui, a capa toda branca, apenas com os dizeres ali das músicas, produção e tal, né? Brian Jones, né, ainda se esforçou para gravar o álbum, né, tocando guitarra, slide no violão, gaita, né? Mas ele já estava bem, assim, bem ruim, né, como eu falei, devido às drogas pesadas e tal. Né? Jimmy Miller, como eu falei, assumiu aqui a produção do álbum, porque antes o produtor era o Andrew Lloyd Oldham, mas ele saiu após o fracasso do Their Satanic Majesty Request, né? Eu acabei de mostrar para vocês no início do vídeo. Há um filme chamado Sympathy for the Devil, que já saiu em DVD há muitos anos atrás, eu já tive, mas passei para frente, ou One Plus One, do Jean-Luc Godard, onde ele filmou a contracultura da época ali na França e mostrava os Rolling Stones no estúdio gravando Sympathy for the Devil, né? A música Sympathy for the Devil. Várias cenas deles gravando o processo da música, né? Keith Richards ali tocando contrabaixo e guitarra e tal. O resto do pessoal fazendo os backing vocals, tocando os maracas, entre outros instrumentos assim de percussão. Em algumas cenas aparece todos ali fazendo os backing vocals da música. O Jimmy Miller,
a Marianne Faithfull, que era a esposa do Mick Jagger, Anita Pallenberg, que era esposa do Keith Richards e tal, eles fazendo os backing vocals ali, Bill Wyman e tal. Mas o Jimmy Miller falou que essa parte era encenação, porque a versão original do disco eles não participam. O disco, pelo que eu pesquisei, eu sei que ele foi lançado bem no fim de 68, né? Alguns sites dizem que é 28 de novembro de 1968 e alguns 3 de dezembro de 68. Né? Eu não sei ao certo qual é a data correta, mas saiu um pouco depois do White Album dos Beatles, que também saiu em novembro. Né? Bom, nesse período de 28 de novembro a 3 de dezembro aí, saiu Vegas Bucket. Né? Eu não sei a data exatamente. O disco foi um sucesso comercial absoluto, um clássico indispensável. Todo mundo tem que ter este álbum. Né? Um disco muito forte dos Rolling Stones, um clássico absoluto, ali dos anos 60, é um dos álbuns mais fortes, digamos assim. O disco abre com Sympathy for the Devil, né? Música muito conhecida, famosíssima, regravada já por muitos outros artistas, bandas, né? Inclusive deu muito problema para os Rolling Stones em shows ao vivo, tal, tendo mortes e tal, enquanto executava a Sympathy for the Devil. Eles ficaram anos e anos sem tocar a música. A segunda faixa, No Expectations, uma música acústica muito bonita, com os slides ali do Brian Jones, bonito também. Música maravilhosa, uma balada muito bonita. The Doctor também, uma música acústica, meio, sei lá, meio country, sei lá, não sei dizer ao certo, mas é bem legal, uma música bem bacana de se ouvir. Parachute Woman também é bem legal. Tá? A música tem umas guitarras bem bacanas também, musicão. E termina o lado A com Jigsaw Puzzle, também uma das músicas preferidas minha aqui do álbum, musicão. Né? Street Fighter Man, outro sucesso dos Rolling Stones, saiu em single, se não me engano o lado B é No Expectations. Street Fighter Man é uma música muito bacana, né? Sucesso absoluto dos Rolling Stones, clássico, né? Prodigal Son, na versão original não tem o crédito de quem escreveu a música, que foi o reverendo Robert Wickens, que escreveu a música Prodigal Son. Mas não consta na edição original o crédito do Robert Wilkins. Outra música sensacional, Straight Cat Blues. Sensacional essa música. Factory Girl, uma música mais acústica também, com baixo interessante ali, muito bacana. Uma faixa curtinha, mas é bem legal. E termina com Salt of the Earth. Sensacional, música muito bonita também, sensacional. Um disco clássico, né? Esse aqui é fora de série, né? Então a capa parece um convite, né? Mick Jagger, Keith Richards escreveram as canções, produzido pelo Jimmy Miller, gravado nos Olympic Studios, engenheiros de som, Glyn Jones, Ed e Gene. Eles agradecem ao Nick Hopkins e outros amigos pela participação aqui do álbum. Foto clássica, né? Banquete dos Mendigos. Bem legal.
sensacional. Capa interessante, né? O disco, pelo selo Londa aqui do Brasil, né? O selo azul do Canudinho. Deixa eu só tirar uma dúvida. Prodigal Son. A Prodigal Son está acreditada como Mick Jagger e Keith Richards. Mas na verdade a canção é do Reverendo Robert Wilkins. A White Horses também foi creditada pelo Mick Jagger e Keith Richards, mas a música original não é deles, né? Esqueci o nome do rapaz que também já participou dos Byrds. Agora me fugiu o nome. Se eu lembrar, eu deixo escrito aqui no vídeo. Eles roubavam muitos créditos de outras pessoas, né? Coisas dos Rolling Stones. Né? Então tá aqui. Apesar de ser uma edição ali 76, 78 mais ou menos, aqui consta como 1969. Né? Porque aqui no Brasil originalmente saiu em 69. Mas aqui não sei por que consta 69. Mas enfim, é um disco bem bacana, tá? Bem clássico, indispensável, né? Em 1984, quando o CD já estava começando, foi a primeira vez que o Beggars Banquet saiu com a capa original, como era para ter sido na época, que é essa capa, né? A capa do banheiro todo pichado e tal. Aqui nessa edição de 2002 tem aqui o crédito original, aqui, Reverendo Wilkins. Aqui eles corrigiram, né? Tá marcado aqui. Essa edição DSD dos Rolling Stones tem um som muito bom, tá? O som é sensacional, excelente. Uma coleção que vale a pena ter. Há um detalhe importante. Quando em 2002 saiu em CD remasterizado, assim como o vinil também, foi corrigida uma falha da edição original, né? Que foi uma velocidade um pouco mais rápida do que era para ser originalmente. Então, a edição de 2002, muitos anos depois, né, eles corrigiram isso, aí deu aí, 30 segundos a menos de diferença na correção original, né? Da correção original, digo assim, eles corrigiram a versão original em 2002, né? E acertaram tudo bonitinho, e o álbum tem 30 segundos a menos do que o original. Corrigindo a velocidade um pouco mais rápida e tal, para a velocidade um pouco mais lenta. Eu só sei que tem essa diferença de segundos aí. Muito bom, sensacional. Para promover o álbum Beggars Banquet, eles filmaram um programa de televisão
Aliás, era para ser exibido na televisão. Eles fizeram as filmagens entre o dia 10 e 11 de dezembro de 68. E convidaram várias bandas para participarem. O The Who, Jethro Tull, John Lennon, Taj Mahal, entre outros. Mas eles não gostaram, né, das suas performances. Os Rolling Stones não gostou da sua performance em relação a outras bandas e acabou engavetando o Rock and Roll Circus, que saiu somente em 1996. Pela primeira vez saiu em CD o Rock and Roll Circus. Esta é a edição original de 96, quando saiu, tá? Tem aqui uma caixinha diferenciada aqui, bem legal. Tem o livreto, também é legal, tem bastante coisa no livreto. Fotos, textos. Bastante coisinha aqui para ler. Então esta é a versão original de 96. Saiu também, depois saiu em DVD, né? Depois saiu também outras versões do Rock and Roll Circus, restaurada novamente, com bônus tracks e tal, né? Então você tem um vídeo também do Rock and Roll Circus. Mas infelizmente na época foi engavetado. Para ser sincero, eu gosto do Rock and Roll Circus, mas não é nada assim que eu acho sensacional, tá? Na minha opinião é legal, mas não acho tão espetacular assim, né? Tirando o The Who ali, que arrebentou no palco, né, o Jethro Tull. Mas enfim, no contexto geral, não é uma coisa que eu sou muito fã de ficar assistindo. Eu gosto, acho legal, mas não acho tão sensacional o Rock and Roll Circus assim. Esta é a minha opinião, né? Cada um tem aí o seu gosto, né? Mas enfim, Beggars Banquet é um álbum essencial, precisa ter na coleção, tá? A capa é um pouco mole, tá? Mas é um papel bom, tá? Não é ruim não. Bem legal. Ainda quero adquirir o disco Beggars Banquet, com a capa com esta capa aqui do banheiro pichado, tal, que seria a capa original da época, que foi censurada. Vamos ver, uma hora eu consigo aí, tá bom? Então é isso aí. The Rolling Stones, sempre clássicos, né? Beggars Banquet, indispensável, tem que ter na coleção, não pode faltar. Let It Bleed. A partir do Beggars Banquet para frente, os Rolling Stones começou a vender mais de 1 milhão de cópias a cada disco lançado aí. Então, depois do Beggars Banquet, você tem o Let It Bleed, o ao vivo, Get Yayas Out, Stick Fingers, a Main Street, por aí vai. Então, fica a dica aí. Rolling Stones, Beggars Banquet, disco indispensável, importantíssimo para o rock, da boa música, desses caras aí que se tornaram eternos. Então aí até hoje, com mais de 60 anos de estrada. Então é isso aí, ouçam Beggars Banquet, deixe aí seu comentário. Assim que possível eu respondo a vocês, tá bom? Grande abraço e nos vemos em breve com mais títulos importantíssimos do rock and roll. Até!